dar continuidade aí à Semana de Ciência e Tecnologia. Essa é a palestra 16, se eu não me engano, que está lá. Eu sou o professor João Gilberto Mendes dos Reis, aqui do CCSA, né, do EAD do Mackenzie também, do EAD do Mackenzie. E a minha conversa com vocês hoje vai ser em cima desse tópico, que é o impacto do desempenho logístico nas exportações de soja, Argentina, Brasil, Estados Unidos, de 2012 a 2018, uma abordagem do modelo de gravidade. Então, dentro da semana, a gente está discutindo aí as pesquisas, estamos discutindo um pouquinho aí do que tem sido feito, né? E a ideia, claro, a gente vai falar uma pesquisa de um artigo que foi publicado, mas não necessariamente a gente vai ficar só focado em cima dessa ideia. A minha proposta aqui é trazer algo até mais abrangente e não ficar tão detalhado em alguns aspectos técnicos que muitas vezes a gente tem, né? Senão a gente fica naquela conversa técnica apenas, detalhando, e aí a gente vai se perdendo no que a gente quer tratar aqui. A ideia é fazer uma conversa um pouco mais fluida, fazer uma apresentação para vocês mais de algumas ideias e depois apresentar um pouquinho desses resultados. É um trabalho que acabou tendo um pouquinho de matemática em cima, então a gente não vai se detalhar nessas partes, vamos tentar entender um pouquinho do que foi feito, do que está sendo tratado, qual o assunto que eu estou trazendo aqui, e vamos trazer algumas curiosidades aí, o que envolve isso. Então, o que é o desempenho logístico, o que se mede isso, por que exportação de soja, por que esses 3 países e não mais, por que a gente usou isso daí, o que significa, o que é essa produção de soja, para uns pode ser mais claro, para outros é uma coisa totalmente nova, então a ideia é a gente aproveitar aqui e tentar tornar a ideia do que a gente faz na ciência, de algum modo, mais claro, né, mais para o nosso cotidiano, e a minha ideia, a proposta é um pouquinho essa aqui. Bom, se alguém tiver... antes que eu esqueça, acabo concentrando aqui, eu coloquei aí no chat, tem um link que foi pedido para que vocês preencham só o nome e CPF para quem é externo, ou quem é interno coloca o número aqui do Mackenzie, mas pode pôr o CPF também, só para facilitar depois a presença, vai cruzar isso com a informação da inscrição para poder produzir um certificado, ou certificados, tá? Então é importante preencher. E depois, durante a nossa conversa, depois vocês podem, então, usar o chat aqui também, para a gente bater um papo, tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa, eu estou com ele aberto aqui também. Bom, então vamos dar uma olhada no qual que é a nossa proposta aí nessa conversa aí que nós temos, um pouco mais de 1 hora, mais ou menos, para a gente poder falar um pouquinho. Eu preparei, deixa eu fazer uma pequena apresentação da minha carreira profissional e as pesquisas que estão em andamento, onde que eu estou envolvido, para vocês terem uma ideia de quem sou eu, do que eu estou falando, por que eu estou estudando essas coisas. Depois a gente vai falar sobre alguns fundamentos que são importantes para entender o que está sendo feito aqui, que é um pouquinho sobre da logística em si, o que é a logística, de que maneira ela está envolvida com isso, do que a gente está medindo, como que a gente avalia isso. Falar um pouquinho da cadeia produtiva da soja, o que que é, quais são esses valores, para que serve, o que que faz, está envolvido com a minha vida, não está, o que tem isso, enfim. O estudo o estudo do artigo, a gente vai dar uma olhada Vou pedir só para tirar o som. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que consegui. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre qual foi o estudo desse artigo, desse trabalho que foi científico, foi publicado, o que a gente trouxe aqui. Depois eu vou deixar umas considerações finais aí para a gente pensar um pouquinho. E aí a gente faz o encerramento, tá? Então a ideia é um pouco passar por isso tudo dentro do tempo que a gente tem. Bom, como eu mencionei inicialmente, eu sou aqui professor na Universidade Presbiteriana desde o início do ano, então eu estou inicialmente aqui no EAD Mackenzie, alguns podem ter, são meus alunos aí dentro das turmas, então a minha área de expertise é na área de logística, eu tenho graduação na área de logística também, tenho mestrado e doutorado na área de produção, pós-doutorado na área de engenharia de produção, então são essas áreas que eu atuo. Além aqui da Mackenzie, eu também sou professor titular no programa de pós-graduação de Engenharia de Produção da Universidade Paulista. E eu também atuo como professor convidado no programa de pós-graduação na Universidade Federal da Grande Dourados, que é um lugar que eu trabalhei, tá? E continuei atuando lá. Mas, essencialmente, a minha vida profissional está aí, a minha carreira, essencialmente, está relacionada a isso.
Eu tenho um grupo de pesquisa de redes de suprimentos, que a gente estuda aí, essencialmente, questões logísticas e de supply chain, de gestão de cadeia de suprimentos. A gente usa esse nome mais porque é um nome relacionado ao entendimento que a gente tem dentro da produção, que é uma rede de suprimento. Você vai perceber que tem uma variação dentro dos estudos, dentro da administração, dentro da economia, dentro da engenharia, enfim, se convergem das cadeias agrícolas também, mas se busca o mesmo sentido, só que com interpretações, classificações às vezes um pouco diferentes. E o grupo ele tem esse nome, mas ele envolve essencialmente logística e supply chain. Eu também tenho parte num grupo internacional que a gente atua, faz conferências anuais ao redor do mundo. É um grupo voltado a essa International Federation Information Processing. A gente lida essencialmente com problemas de produção, logística, etc. E lá a gente tem trabalhado algumas áreas de interesse dessas cadeias agroalimentares, como que isso funciona, como que a gente pode pensar a produção e a logística nisso tudo. Livros, eu tenho uns 4 livros, a gente vai até falar sobre um ao final, e tem vários capítulos, assim, que eu não coloquei, mas geralmente tem, nem sei, os artigos que a gente tive nesses anos de carreira de pesquisador de mais de 15 anos, deve ter uns 100 artigos ou mais de 100 artigos, e tenho revisado trabalhos, não só publicado, mas revisado trabalhos para várias revistas periódicas internacionais que publicam o que está sendo feito dentro dessa área que envolve transporte, logística, food supply chains, coisas do tipo. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas pesquisas que estão em andamento e que eu tenho estudantes atuando e que eu estou diretamente envolvido. Nós já vemos trabalhar, algumas já vêm de longo tempo, outras são mais recentes. Algumas, nesse momento, a gente não está dado como encerrada, porque não tem ninguém trabalhando em cima no momento. Mas a gente tem trabalhado um pouquinho de entender a logística, a exportação, o processo na cadeia de café, que é uma coisa bem importante do nosso dia a dia, afinal todo mundo toma café todos os dias, claro. Ó, claro, para que não gostarem do café, enfim, mas a gente está no nosso hábito. A gente tem trabalhado algumas coisas de monitoramento no transporte para tentar entender como que a gente pode melhorar o transporte, o conforto do transporte, o transporte dos animais, né? Que os animais vão ser abatidos para virar lá virar o churrasco do final de semana, ou a alimentação do dia a dia, que esse processo não tem cuidado, bem-estar e que não tem que se pensar em melhorias, e a gente tem alguns estudos de ciências de dados com várias ferramentas de machine learning, outras, né, em relação às cadeias produtivas. Estamos entrando um pouquinho para o lado da exportação de celulose, que é uma coisa importante para o Brasil também, cresceu muito, principalmente depois do elemento da guerra. E nós temos também algumas coisas que estão mais relacionadas à movimentação do transporte interno dentro das cidades, como o estudo da mobilidade na região metropolitana. Estamos tentando elevar um pouquinho esse entendimento do papel da bicicleta, aí, que teve um impacto bem forte também dentro dessa mobilidade, da mudança de comportamento das pessoas. Um mercado que durante a pandemia aí cresceu 3 vezes o que ele era e, de repente, começou a mudar os aspectos das cidades. Um pouquinho de como a gente pode medir o nível de serviço urbano. E tem 2 trabalhos que está voltado ainda a uma continuidade, a cadeia da soja, que eu vou falar que a gente já estudou em vários lugares, na região do Nordeste, ali um pouco do Centro-Oeste, que a gente chama de Mato Piba, Maranhão, Piauí e tal. Um pouco no Mato Grosso, e agora a gente também está vendo um pouquinho no Mato Grosso do Sul, e como isso se interliga dentro dessa cadeia como um todo. A gente vai ver o impacto e a importância desse movimento, já que essa é uma das cadeias produtivas mais importantes para o nosso país hoje, como referência. E aí vocês vão ver que teve algumas outras coisas que a gente vem tratando, uso de redes neurais, agricultura familiar, então é bem diverso, né? Especial e-commerce, essa questão do last mile, então é bem diverso, porque isso é o que é apaixonante da logística, do transporte, de entender a cadeia de suprimentos aí, que a gente acaba vendo coisas diferentes, a gente hora está pensando em mobilidade de pessoas, hora está pensando em movimentação de carga, mas geralmente a gente tem a vida se locomove a partir desses movimentos logísticos, né? A vida está acontecendo a partir de movimento de pessoas e de cargas de mercadorias e de cadeias produtivas. Enquanto a gente está conversando aqui, isso tudo está funcionando no sistema
é um caminhão que está entregando, é uma fábrica que está produzindo, e que não necessariamente precisa estar nesse local aqui do Brasil, pode estar, sei lá, no local que a gente estiver nesse momento no Brasil, pode estar no outro lugar do mundo, ou seja, que é noite, lá é dia, eles estão trabalhando, e tudo isso está interligado. Então, a gente vai ver essa importância aqui em um dos exemplos, que é a cadeia da soja, de tentar olhar para a cadeia da soja e pensar, poxa, legal, esse é uma commodity importante, mas não é só ela que a gente deveria estar vendo. A gente tem que estar vendo, claro, todos esses aspectos. É por isso que essa pesquisa é diversa e apaixonante. E, claro, não vai ser eu e nem todos os pesquisadores que estão aqui no mundo tratando esse assunto que vão resolver, que vão precisar cada vez mais, porque esses problemas eles estão relacionados também à área, aspecto geográfico, comportamento de sociedade, etc. Bom, beleza. Eu acho que isso um pouquinho aí do que eu faço, de como que eu me envolvi na pesquisa, enfim. Aí tenho alunos em vários tipos de níveis dentro das instituições que eu trabalho, mestrado, doutorado, graduação. Então, é um pouquinho isso. Agora, o tema que eu quis trazer para vocês, então, é um só desses trabalhos, é só uma dessas temáticas aí, claro, não teríamos tempo para tratar todas essas temáticas, mas para a gente entender um pouquinho o papel da ciência, o papel, no caso aí, da logística, do conhecimento, da gestão logística dentro desse processo. Então, nada melhor do que a gente tentar se colocar na mesma página e falar, poxa, legal, logística, o que é isso, de que maneira, para uns pode ser algo que estou o tempo inteiro ouvindo, e já sei, para outros a gente está se questionando para entender, será que é o transporte, será que não é, enfim. Vamos tentar começar um pouquinho o nosso bate-papo nesses fundamentos aí, pensando um pouquinho. Aí a gente tem que olhar e observar que o comércio internacional ele existe por conta da logística, existe por conta da nossa capacidade de armazenar, da nossa capacidade de transportar, da nossa capacidade de mover produtos e serviços ao longo de uma rede, de um mundo interconectado. E a gente pode dizer que isso, de certo modo, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Isso não há dúvida. Se a gente pensar e olhar para o nosso país, nos últimos 20, 30 anos, as mudanças que a gente tem, principalmente da abertura dos mercados, que acontece lá nos anos 90, a gente consegue observar como isso melhorou a qualidade de vida, porque a gente, de certo modo, passou a ter acesso a muito mais produtos, ou seja, produtos feitos em outros lugares do mundo. A gente pôde baratear muitos produtos que até então era caro. Um exemplo que eu uso bastante quando eu era adolescente, lá no começo dos anos 90, e minha mãe trabalhava com revenda de produtos, a gente tinha que acompanhar para fazer uma reunião para ir vender plástico, né, Tupperware, ainda, a gente tem os livros da Tupperware e de outros, né? E aquilo tudo muito caro, e dependia de uma reunião, não era uma coisa assim que você chegava ali e comprava fácil, de repente o produto chinês chegou e aí teve aquela lojinha de 1,99 e, enfim, o real veio uma estabilização econômica para muitos, isso que não viveram, fala assim, poxa, mas teve uma desorganização tão grande econômica? Tinha, quem viveu os anos 80 sabe que tinha, os anos 90. E aí, de repente, a gente passou a ter acesso a uma gama de produtos a um preço muito barato. Então, se tinha que ter naquela reunião, comprar um único item que custava, sei lá, 70, R$ 80 aquele plástico, fazendo valores de hoje, você podia comprar isso, sei lá, a 1,99, sei lá, vamos dizer, R$ 5 a valores de hoje. Então, isso dá um impacto de como a vida das pessoas ela muda, mesmo que isso signifique o impacto que a gente enfrenta, que é em relação ao trabalho. A gente fala assim, poxa, mas aí houve uma influência em relação ao trabalho, houve uma influência em relação de espaço de mercado local, enfim, aconteceu, mas a gente não pode dizer que a logística ela permitiu isso, né? E essa revolução, de certo modo, ela não aconteceu só nesse período, já no final dos anos 90, mas ela já vem acontecendo a partir da revolução dos transportes, à medida que a gente começa a ter transportes de grande capacidade a um custo barato, e a gente vai ver essencialmente hoje o que esse custo barato faz aqui também em relação a uma commodity, mas faz também esse tipo de produto, ou seja, o seu cliente ele passa a estar ao redor do globo, então você começa a ter um tipo de ação diferente, mas isso está relacionado ao desenvolvimento do transporte, dos sistemas de transporte, de armazenagem, do uso que a gente tem da energia, tudo isso foi fundamental ao longo aí desses últimos 200 anos. Então, a pergunta que a gente pode tirar daqui é se a gente consegue imaginar o que seria de nós se não tivéssemos acesso a algumas matérias-primas e produtos internacionais, por exemplo.
seria da qualidade dos nossos produtos. A qualidade dos nossos produtos no Brasil melhorou muito a partir da importação, porque a gente pôde se deparar, no primeiro momento, com o que sobrava de outros mercados mais importantes, mas no segundo momento, aqueles produtos de maior qualidade começam, as empresas começam a adotar estratégias globais, ou seja, eu faço um veículo que vai ser feito na Índia, mas ele vai ser vendido em vários países do mundo, então ele acaba, de certo modo, fazendo com que a gente tenha uma equalização maior dessas qualidades de produtos. A gente pode discutir preço, valores, que é mais caro, menor, enfim, mas isso mudou e isso não é o perfil. Às vezes a gente discute e fala assim, poxa, mas isso teve um impacto na economia brasileira, mas teve um impacto em todas as economias. Na Alemanha, com a entrada de outras empresas que compraram empresas alemãs, também aconteceu. O inglês, que provavelmente, se ele toma um chá lá, o chá não foi produzido lá, foi produzido no Sri Lanka, ou seja, ele não foi uma fazenda lá que ia produzir aquele chá, que é aquele chá tradicional das 5 horas, ele é algo importado, mas ele pode ter mais essências, e a gente pensa, por exemplo, no café. O café depende de um clima quente, então o café é a bebida mais consumida no mundo, não teríamos essa bebida em vários lugares se não fosse a logística colocando ela lá, e assim, a um preço que seja efetivo, ou seja, que a pessoa possa pagar. Não adianta ter um produto e que você também não possa pagar por ele. Então, hoje, nenhum lugar, a gente não consegue. Outro impacto que a gente pode trazer foi uma discussão recente com a guerra da Ucrânia com a Rússia, do não acesso aos fertilizantes, ou seja, o Brasil estava preocupado que não teria acesso a fertilizantes, ou seja, mas depende desse fertilizante vir de lá? Depende, porque é um fertilizante mineral, tem toda uma outra relação. Então, as cadeias, elas não conseguem, hoje o mundo não consegue se observar. Claro, a pandemia vai trazer um novo, não digo reforço, mas uma nova atenção para os países em relação às cadeias, saber o que é essencial e saber que muitas vezes você precisa produzir, mesmo que você não seja competitivo, mesmo que seja mais barato comprar, porque muitas vezes mostrou aí, nessa crise de insumo que a gente teve, como que foi a dependência que nós tivemos. O mundo inteiro se questiona isso. Bom, então, para a gente olhar, a gente tem que observar que a gestão logística, então, é parte disso tudo, dessa cadeia de suprimentos, dessa rede de suprimentos, dessa movimentação global, e a gente busca claramente planejar, implementar, controlar esse processo de algum modo, relacionado ao que? Esse fluxo de armazenamento e de transporte de mercadorias, as informações que estão relacionadas. Hoje a gente importa um item e já começa a acompanhar o rastreamento daquela carga, a gente quer informação, eu quero saber onde está aquele item, e dá origem até o ponto de consumo, porque o produto só tem valor quando ele chega na nossa mão, no ponto de consumo, e de acordo com o que a gente espera, o que a gente queira um requisito. Então, se você entrar lá hoje no Reclame Aqui, ou em qualquer site, você vê o quanto tem de reclamação, às vezes, dos produtos. Por quê? Porque não atendeu o requisito do cliente, ou seja, ele pagou caro por um produto que não lhe atendeu. Então, as empresas também têm que estar atenadas a isso. Alguns setores menos, outros mais, mas precisa olhar porque não adianta nada essa cadeia funcionar, você colocar um custo, mas não era isso que a pessoa queria, ou seja, não era exatamente. Qual que é esse sentimento? O que que o cliente quer? O que que aquele consumidor, de algum modo, aquele mercado está esperando sobre isso? Então, a gente está saindo do modelo que o que eu tenho para te vender é isso, e se você quiser, tudo bem, se você não quiser, eu vendo para o outro, para o modelo que fala, estou te entregando isso, mas será que é isso que você quer? Ou qual é esse nível de entendimento entre a indústria, entre a cadeia produtiva, entre a cadeia agrícola e o consumidor? Bom, então essa logística é parte dessa cadeia de suprimentos, nada melhor do que olhar isso fala de algum modo dentro disso, né? Claro, isso aqui é um modelo bem simplificado, é um modelo que não consegue capturar toda a complexidade, mas ele serve didaticamente para a gente poder ver onde essa logística ela atua, né? Então, provavelmente tem um fabricante, tem um varejo ou um atacadista que vai para o varejo, um fornecedor, um fluxo de informações que segue nos dois sentidos, um em relação à demanda e o outro em relação à produção, um fluxo financeiro, afinal, quando a gente paga, sei lá, uma bebida ou paga um pacote de arroz lá no supermercado, esse dinheiro tem que remunerar todo mundo que está envolvido dentro daquele processo de produção. E temos aí, claro, cada vez mais um fluxo reverso, porque o cliente já não aceita mais, o produto não prestou, ele não vai para o lixo. Eu reclamo porque eu quero que ele volte, eu quero que ele se conserte, eu quero que tenha eu paguei caro por aquilo, eu quero um retorno sobre isso, e vai gerando um fluxo de produção reverso quando apresenta problema. E outro também,
quando a gente tem o descarte do produto, ou seja, a gente está discutindo essas questões de descarte. Como que a gente faz esse descarte? Será que eu posso jogar fora? Será que eu não posso? Enfim, como que eu faço? De que maneira eu trabalho isso? Tem uma pressão da sociedade e essa cadeia ela tem que responder por tudo isso, né? A gente tem que olhar um pouquinho para todas essas relações. Bom, se a gente viu aí que a logística é importante, que tem todos esses fatores, a gente precisa olhar como que a gente mede isso de algum modo, né? De que maneira a gente consegue medir? Como que eu sei que a minha logística é melhor do que o do vizinho, por exemplo? Ou como que eu sei se eu estou tão bem ou não quanto? Então a gente vem se discutindo com esse impacto bem forte da globalização que a gente vive aí nos últimos anos, no sentido de entender, poxa, beleza, o que que é uma logística eficiente? Como é que eu meço ela? De que maneira eu estabeleço isso? Eu posso comprar de determinado país, então se o inglês pensou em pegar o chá lá no Sri Lanka, ele precisa saber se aquele chá vai sair do Sri Lanka e vai até a Inglaterra. Se ele comprou fruta do Brasil, ele precisa saber que aquela fruta vai chegar até lá. Ou seja, se a gente comprou, sei lá, outro produto, a mesma coisa. Que eu disse para vocês, se a gente está rastreando a mercadoria assim que a gente fecha o pedido, isso não é diferente para as outras cadeias, para os outros itens. Comprou a matéria-prima, eu quero saber quando ela vai ser despachada. Então, quando a gente olha para todos esses fatores, a gente precisa a gente precisa olhar a importância, precisa medir isso de alguma forma e saber que pode comprar daquele parceiro comercial porque o produto vai chegar. Então, a métrica essencial ou não para comercializar com um determinado país, isso sem dúvida. Não adianta você ter o melhor preço produtivo, mas se você não consegue entregar, enfim, não funciona. Não adianta você ter um preço muito bom no televisor, mas que está em Manaus, e esse preço muito bom não se reflete em São Paulo, ou não se reflete no Rio de Janeiro, ou seja, não se reflete em um determinado mercado consumidor. E só está lá no local de produção. E alguns estudos, a gente tem vários estudos, no artigo eu tratei vários estudos, claro, não trouxe isso aqui até para a gente, não, como eu disse, se focar no que é relevante dessa discussão que eu já fazer hoje, mas se a gente pudesse, se uma incerteza, se essas cadeias começam a ficarem certas, ela pode reduzir as importações em 2%, porque eu não sei se eu vou receber. Então, o papel da guerra, quando você pensa na guerra na Ucrânia e com a Rússia, não é gerar simplesmente, não vai entregar esse ano, a guerra vai acabar, vai continuar. Gera uma incerteza, ou seja, será que eu posso comprar? Será que não vai entrar novamente em guerra? Será que não vai ter um risco novamente? E se for outro país? A pandemia nos mostrou isso. Será que dá para continuar comprando tudo da China? Porque chegou uma hora que não tinha alguns tipos de produtos básicos. Eu não sei se eu vou ter acesso à vacina, não sei se vou ter acesso à máscara, não sei se vou ter acesso a respirador. Então, essas discussões elas estão nesse momento, tanto das empresas, dos países, de todo mundo se discutindo esses impactos. Durante a pandemia, o que se aconteceu muito também foi um acúmulo, ou seja, quando alguns países viram que a coisa ia ficar complicada, projetaram isso, compraram demais mercadorias e começaram a armazenar, principalmente no ramo de alimentos. E aí, quando ele armazenou, ele falou: "Ó, tá tudo aqui e é isso. E se você quiser comer, não sei o que vai fazer, o problema é de vocês." Eu resolvi o meu e da minha população. E aí a gente tem um boom muito forte do preço dos alimentos. Tem especulação, tem alguém se aproveitando, sempre tem, mas ele é muito por esse efeito concorrencial. Quando você não tem um controle, o efeito concorrencial ele vai nos afetar. Bom, então, para a gente poder tentar vencer essa barreira, o índice que nós temos hoje, quando a gente pensa em comércio internacional, é o índice de desempenho logístico, ah, que também é conhecido pela sigla em inglês LPI, né, que é Logistics Performance Index, ou índice de desempenho logístico. E é um indicador que ele é feito a partir do quê? De uma série são questionários que vão fazendo levantamentos de operadores em vários países durante um determinado período, e eles vão fazendo um acompanhamento para entender alguns aspectos que eu já vou explicar para vocês quais são esses aspectos que nós temos aqui. Mas essencialmente ele fala de métricas, de 6 métricas que a gente possa utilizar, que são divididas em subcomponentes, para que a gente possa validar isso, dizer que a logística do Brasil, por exemplo, é inferior à dos Estados Unidos, mas é superior à da Argentina,
ou, enfim, dos Estados Unidos é inferior à da Alemanha, mas é superior talvez à do Canadá. Então, ele faz esse tipo de colocação. Esse é um documento que é feito um levantamento, o último foi em 2018, e aí a gente fica com esse ato já de 4 anos, porque a pandemia teve esse efeito também nessas coletas de dados, e provavelmente o próximo índice de desempenho logístico possa retratar todo esse impacto, essas mudanças que nós vivenciamos aí nesses últimos 2, 3 anos aí, especificamente. Bom, e quais são esses 6 quesitos, né? É claro, ele se desdobra em outros detalhes, a gente não vai tratar isso aqui, mas até para o nosso tempo, mas a ideia é que a gente olhe para cada um deles. O primeiro é como que funciona esse procedimento alfandegário. Como a mercadoria entra e sai, é difícil de entrar, é difícil de nacionalizar, como é que funciona essa relação de impostos, assim, o procedimento aduaneiro é rápido, ou seja, aquela mercadoria entrou e ficou parada, demorou muito tempo a ser liberada pela Receita Federal, no caso nosso, ou seja, ele tenta mensurar se esse procedimento é efetivo ou não. Se esse procedimento ele se torna mais rápido e mais efetivo, é claro que você tem um fluxo maior de mercadorias. Se você tem muitos impostos atrelados, pode ser que ele torne moroso também, trave esse tipo de sistema. Então, a gente precisa olhar para como que funcionam esses procedimentos de fronteira entre os países. Outro aspecto que a gente sempre está discutindo é a ideia da infraestrutura, né? O infrastructure. Né? Ou seja, qual a qualidade da infraestrutura destinada aos corredores de exportação e importação? Por exemplo, o corredor de exportação brasileiro é bom, é ruim? A gente está discutindo o tempo inteiro, tem gargalo, não tem gargalo? É eficiente ou não é eficiente? Então, nós precisamos olhar para a qualidade da infraestrutura. Então, essa qualidade da infraestrutura, ela recebe também uma nota. Todos esses quesitos, eles são pontuados de 1 a 5, onde 5 é o melhor e onde um seria a pior classificação que você poderia ter. A gente está sempre muito próximo desses valores médios de 3, 2,90 e alguma coisa. Esses são mais ou menos os indicadores brasileiros que nós temos. Um aspecto que nós temos um pouco mais de desenvolvimento é a qualidade e competência logística, que é, mesmo que tudo fale, que a nossa infraestrutura não seja melhor, que o nosso procedimento aduaneiro não seja melhor, nós temos uma competência logística tal para poder fazer esse escoamento da produção que você quer fazer, ou o recebimento também da matéria-prima. Então, esses são fatores que geralmente o Brasil vai um pouco melhor, até por essas dificuldades que nós temos de infraestrutura, por exemplo. Então, fazer um corredor para poder movimentar essas mercadorias, como fazer essa logística acontecer, seja no papel dos operadores logísticos, que são responsáveis por isso, pelas empresas de determinado setor, seja também no papel das agências reguladoras de algum modo. Então, quanto a gente consegue mover essas mercadorias. Isso acontece, acho que isso é um procedimento que tem acontecido. A gente pode questionar se esse custo Brasil é bom ou é ruim, mas ele acontece, ele tem uma competência para realizar isso. Senão, não venderíamos soja, senão não venderíamos milho, senão não venderíamos outros produtos, até mesmo carros que são feitos aqui, mesmo que as empresas não são nacionais, mas elas vão exportar a partir daqui. Um aspecto que é importante para quando a gente trabalha em cadeias de suprimentos e logística é o tempo. O tempo é essencial. Eu gosto sempre de usar como exemplo um filme do Tom Hanks sobre Náufrago, né, que ele trabalhava na FedEx, assim, não sei se todos assistiram, não posso lembrar, mas ele tem uma preocupação essencial em relação ao tempo, né? Ele está meio naquela agonia do tempo. Enfim, então, quando você trabalha essa relação da pontualidade, tudo é muito bem encaixadinho. Está esperando aquela mercadoria para chegar em determinado local, para ser reescoado, ser reexportado, ser encaminhado novamente para outros destinos. Tem muitos lugares na Europa, portos, por exemplo, se você pega o porto de Roterdã, ele recebe lá o suco de laranja brasileiro e depois reexporta lá por dentro da Europa. Pega os portos alemães que recebem o nosso café e reexporta por toda a Europa, ou recebem fertilizante vindo da Rússia e trazem para países da América Latina, outros que produzem. Ou seja, você tem uma importância da pontualidade desses navios, porque toda a estrutura ela está condicionada à chegada daqueles navios, ou seja, mesmo o transporte aéreo, e fazer com que aquilo chegue dentro do que está esperado. Então, a ideia de medir o desempenho é medir quanto a gente é eficiente em atender esses timelines, né? Ou seja, quanto aquele país consegue fazer isso, quantos operadores conseguem
fazer esse processo. Mas é importante a gente olhar também que uma das razões para que haja a troca de produtos entre países é que ele chegue em condições. Então, pegamos um exemplo, sei lá, eu vou receber uma bicicleta que foi feita na China. Ela chegou aqui por 3 vezes o preço da bicicleta que foi feita no Brasil. Você não vai comprar. Ou se o carro brasileiro chegou na Alemanha e custa, sei lá, 3 vezes o custo do carro produzido aqui, chega lá 3 vezes mais caro do que o que o alemão pode comprar, enfim, com talvez mais eficiência. Então, o que que a gente está analisando? A gente está analisando que se você não consegue um frete em condições boas, também não tem comércio internacional. Então, os países têm que olhar para esse tipo de aspecto, essa estrutura. Então, se eu chegar no porto agora e quiser transportar um determinado de mercadoria, eu tenho acesso, eu vou pagar barato, eu vou pagar caro. A gente vai perceber, por exemplo, por que a soja flui. Flui porque você consegue colocar no navio a tonelada $50, em média 55, às vezes mais, porque agora teve os aumentos dos custos de transporte em relação à pandemia, com maior checagem, com maior dificuldade do transporte, enfim. Mas você tem ainda, ele é barato, é mais barato do que eu produzir no local, ou seja, então eu vou trazer isso de fora. Então, os preços, por mais que aquele produto possa pensar na qualidade, ele é essencial. A qualidade é um quesito importante? Mas ele não é o essencial como é o preço, nesse tipo de relação. E, claro, também a disponibilidade. Às vezes a gente compra de um produto internacional porque não tem disponibilidade no local. Eu não tenho aquela matéria-prima. A gente tem problemas com carvão, por exemplo. Então, a gente vai mandar minério de ferro e vai receber o aço. Então, esse tipo de relação. E aí o track and trace, o rastreamento, ou seja, os sistemas estão interligados, eu quero saber onde está essa mercadoria. Onde é que está o meu navio agora? Se você pega até vamos pegar nós mesmos, eu quero saber aonde está o avião do meu familiar nesse momento, que está vindo de lá do Recife para São Paulo. Você vai pegar lá o aplicativo, o Fly Radar, vai entrar lá no Fly Radar e vai ter lá os aviãozinhos com o número da companhia aérea, tarará, o número da aeronave, o tipo o código do voo. Então, você tem os dados lá, sabe o tipo de aeronave que está, sabe como que ele está transladando, ou seja, a rastreabilidade é uma capacidade que é essencial para se falar em comércio e ainda mais em comércio internacional. Se ele é muitas vezes essencial para o dia a dia, nosso que compra pela internet uma coisa ou outra, imagina dentro dessas cadeias totalmente interligadas, né? Então tem que saber o que está acontecendo até para saber se não teve uma contaminação no processo, um desvio de mercadoria. Isso é importante a partir da rastreabilidade, que nos permitiu através do tipo de tecnologias, né? O GPS é uma delas. Então, esses índices de desempenho, eles são validados de 1 a 5, cada uma dessas categorias. O Brasil está ali na posição mais intermediária, de 160 a gente está em 60, varia um pouquinho, 50 e alguma coisa, cada período muda um pouco. Os mais competitivos, obviamente, falando em logística, são Alemanha, Singapura, e outros que estão ali naquela Holanda, então os Países Baixos, tem o pessoal que está ali naquele meio ponto lá. E a gente tem, claro, obviamente, sabe que tem um monte para evoluir, bastante para evoluir, e é, portanto, por isso que o papel do profissional de logística se torna mais essencial ainda também dentro disso. E não só, né, de outros processos também, afinal, a infraestrutura está relacionada à engenharia. Bom, nesse estudo, então, a gente olhou isso um pouquinho para dentro da cadeia produtiva da soja. Então, vamos tentar dar uma olhada, o que a gente chama muitas vezes de cadeia de suprimentos, o pessoal da parte agrária chama de cadeia produtiva. Na indústria também a gente tem um pouco de cadeia produtiva. Tem diferenças em alguns conceitos? Tem, mas eu acho que não é relevante. Podemos entender nesse momento isso como uma coisa só, e é isso que a gente vai estudar nesse processo. Bom, onde é que está essa produção? E aí vocês vão entender um pouquinho porque essa pesquisa se focou em Argentina, Brasil e Estados Unidos, porque esses 3 países eles respondem aí por mais de 80% da produção global. Existe um histórico para isso, existe um desenvolvimento que começa lá atrás, um pouquinho antes da Segunda Guerra e vai se desenvolvendo, principalmente na América do Norte, Canadá, depois Estados Unidos. Depois isso vem para a América do Sul forte, principalmente indo depois dos anos 70, desenvolvimento da Embrapa e outros, e aí a gente vai ter um desenvolvimento principalmente aí a gente vai ver depois essa evolução no mapa,
mais a gente tem esse impacto no Brasil, né? O Brasil, ao longo do tempo, se especializou em atuar nessas grandes monoculturas, seja no café, seja agora na soja, no açúcar, por várias condições que não faz parte do debate aqui. Para a gente ter uma ideia, em 2020 e 2021 isso estava em torno de 135 milhões de toneladas, e que foi 20% a mais dos Estados Unidos. Sempre tem uma competição entre Brasil e Estados Unidos pelo primeiro lugar. 2021 teve esse impacto ao favor do Brasil, e a previsão 21, 22 está em torno de 150 milhões. Você vê que de um ano para outro, muitas vezes, você tem um aumento aí de, sei lá, 15 milhões de toneladas, isso tem relação ao mercado internacional. Claro que o impacto de outras cadeias produtivas, do que está acontecendo na Europa, em outros países, vai influenciar também esses deslocamentos geográficos. Mas nós temos uma produção que tem avançado por todas as regiões do país, quase, praticamente, né? E isso está entrando no cerne do debate atualmente. Então, para a gente entender, a soja é a quarta commodity mais importante, commodity porque tem um valor marcado no mercado internacional, tratado dentro de uma bolsa de valores, enfim, de commodities. A gente ainda consome mais o milho, o trigo e o arroz, embora muitos países não tenham consumo de arroz, ele tem esse impacto da Ásia. Talvez nós aqui na América do Sul tenhamos esse maior impacto, o Brasil, com essa influência nossa do arroz e feijão, prato brasileiro, que a gente fala. Mas a gente tem essas categorias, a soja está em quarto lugar nesse volume todo, em torno aí de 300 e poucos milhões de toneladas. Estamos falando 308. Não, 308 é de grãos aqui, mas um pouco mais. Porque você tem um milho, que é o que está quase para 1 bilhão de toneladas, aí você vem reduzindo 700, e aí depois a soja, mais ou menos isso, 300 e alguma coisa. Bom, qual que é a aplicação, né? A gente conhece bem ele na nossa casa, quando a gente vai usar lá no óleo de cozinha, a base de soja. Sentiu o preço da soja na pandemia, com óleo de soja R$ 10, em outros lugares do Brasil mais caro. Mas ele está muito envolvido no nosso dia a dia, não diretamente nos produtos, porque é muito difícil de comprar grão de soja para consumir, mas está ali principalmente, não só nas frituras, mas na carne que a gente come. Boa parte da ração animal ela é feita aí a partir da soja, ou seja, você tem esmagamento, aproveitamento do óleo, outras coisas também usam, como margarina, talvez a gente não saiba, gordura vegetal, enfim, mas ele tem essa componente da ração animal também importante, e a gente tem um percentualzinho bem pequeno que está sendo usada para biocombustível, então não é uma das grandes preocupações, diferente da cana-de-açúcar, que tem esse consumo mais presente na produção de etanol, não é o caso aqui da soja. Bom, aqui a gente consegue ter uma ideia de como que é essa dinâmica. Peço desculpas que estava em inglês, eu tirei do artigo diretamente. Então, vamos tentar entender. Você vê que já naquele exemplo, aquele meu exemplo simplesinho, já começou a ficar um pouco mais complexo. Ele pode ficar mais complexo do que isso, mas aqui a gente consegue entender. A gente tem uma entrada de equipamentos, que são os equipamentos agrícolas, as máquinas, etc. Essas empresas atuam no Brasil, mas são transnacionais. O grupo Fiat é forte nesse meio, John Deere, outros grandes grupos lá, que entram com esses equipamentos. Nós temos aí a entrada dos inputs, que são os fertilizantes, as sementes, os pesticidas, enfim. Então, a gente também recebe isso muito de fora. O fertilizante vem de fora, as sementes já são, dentro desse modelo, geneticamente modificada, 95% da soja produzida, ela é geneticamente modificada, ela tem esse impacto. E a gente tem um mercado hoje que é mais um mercado premium que usa soja não transgênica. A gente tem o Tzinho lá no produto, quem não sabe, aquele T transgênico está relacionado aí ou porque provavelmente tem soja, ou porque provavelmente tem amido de milho, que também vem do milho, que também é transgênico. E tudo isso entra no produtor, que a gente chama de growers, que são os produtores. O que eles fazem? Eles pegam isso e fazem plantio, mantém, colhe aquilo e depois classifica. Então, a gente tem toda uma classificação dentro desse processo. E daqui ele passa o processo de exportação, que é diferente de cada país específico. Os americanos eles usam um sistema que a gente chama de elevadores, ou seja, você viaja muito pouco de caminhão, vai para um elevador, que é um tipo de um silo gigante, um armazém, não, um silo gigante,
lá transfere isso e de lá ele se segue via hidrovia ou via ferrovia para os portos, geralmente hidrovia, e, e é um sistema que funciona bem. Ele funciona ali meio no meio oeste do Iowa, ali desce até o finalzinho do mapa, mas ali perto da divisa do Golfo do México e tal, saindo por Nova Orleans e tal. Então, geralmente é esse caminho lá. A Argentina também tem, vindo para os portos mais de baixo, Buenos Aires, etc. E também tem um corredor também que se baseia um pouco, às vezes, nesse uso de elevadores. A Argentina não é especialista muito no grão, mas é muito especialista no óleo. Mas quando você pega as exportações, se você tem 30% de um determinado, sei lá, 30 milhões de toneladas, o último valor que eu tinha, dos Estados Unidos, 30 milhões de toneladas do Brasil, você tem, sei lá, 5 milhões de toneladas da Argentina. Ele está longe, mas ao mesmo tempo ele tem relevância para significativo. Só quando a gente pensa no óleo o óleo bruto, não esse óleo de soja refinado, mas um óleo bruto ainda, e a Argentina desenvolveu políticas disso nos anos 80, nos anos 90, que levaram ali a ter essa especialização, que não é o caso do Brasil nem dos Estados Unidos, que trabalha mais dentro desse commodity geral. A gente pode movimentar isso através de cooperativas que vão vender isso num determinado mercado. Então, é muito comum ter várias cooperativas, Mato Grosso do Sul, nesses estados que nós temos, não sei se tem alguém dessa região, vai perceber bastante esse tipo de cooperativa, é uma forma de crescer rápido. Mas o maior modelo que nós usamos aqui é o modelo das trade companies. O que que uma trade company faz? É uma empresa que vem aqui, compra e vai pagando o transporte e revende isso no mercado consumidor. Então, se o mercado consumidor é a Ásia, você tem a COFCO, que é uma grande empresa da chinesa que faz isso, ela vem aqui no Brasil, compra a soja lá do produtor lá no Mato Grosso, faz a movimentação pelo porto e leva. O Brasil tem uma grande trade company, que é o Grupo Amage, que faz essa movimentação também, que tem associação com a Bunge, que é outra empresa, nós temos a ADM, que é outra empresa também, a Midland, né? Fugiu agora a letra inicial, Luiz Dreyfus. Então, tem um grupo seleto que controla aí esse tipo de movimentação. Então, o produtor é mais fácil vender para as trade companies porque sai, vamos dizer assim, você não tem que se preocupar com o que vai acontecer depois do pós-porteira, né? Ele vai comprar, vai negociar o frete, tudo. Claro que isso acaba influenciando muito o preço do frete baixo, né? Geralmente a gente tem uma influência de 30% a 40% do valor que poderia ser vendido do grão, ele é vendido a menos dentro daquela infraestrutura logística. A infraestrutura logística ele se paga menos sobre a alegação talvez da infraestrutura logística. E isso, ao meu ver, é um dos entraves para que a gente possa ter uma melhoria da nossa infraestrutura, porque ela é poder de barganha. Então, as grandes trades têm infraestruturas melhores, que conseguem transportar até por trem, do que os outros que estão na dependência. Então, vale mais a pena vender para trade mesmo, porque você acaba não tendo controle desse processo. Mas cada local não quer dizer que essas trade companies elas não comprem, não recebam dos elevadores, não, elas vão comprar lá, elas fazem parte dessa transação de mercado. Esqueçam a ideia de que sem um atravessador é possível acontecer um determinado mercado. Não, você precisa de uma ligação que não é uma ligação aí logística do processo de transporte, e é uma ligação de conexões. Eu sei quem quer comprar, eu sei onde tem para vender, e aí eu faço essa conexão. Se o produtor fosse se preocupar com isso, ele não ia fazer o básico, que era a produção lá. Esse grão, a gente vai ver, ele é esmagado em si, ele vai como grão, mas ele vai ser esmagado e vai virar o farelo, que a gente chama, soybean meal, soybean cake, enfim, que vai servir aí para alimentação animal e vai ter esse óleo bruto que serve para uma série de produtos, né, a partir desse esmagamento. Ele atende os diversos aspectos da indústria da carne, então um dos grandes impactos da produção de soja é a indústria da carne. Então, o uso nosso que nós temos aqui internamente, a maior parte é para a produção de animais, mas ele pode também ter produtos preparados à base de soja, ou, como eu falei, biocombustíveis também. E a gente vai ter acesso, talvez não diretamente a esse tipo de produto, como a gente esperaria, mas vai estar ele, sei lá, comprei 1 quilo de bife bovino, ou suíno, ou frango, peito de frango, estou comprando soja indiretamente.
Bom, para a gente entender aí, 85% dela é esmagada, seja só de 15% é que a gente consome in natura, isso é mais questão dos asiáticos, né, principalmente. Mas só que o grande inflacionador desse mercado, o grande consumidor é a China. Por tudo, você tem uma população muito grande, consequentemente a gente precisa, eles precisam de tudo, né? Não só de matéria-prima, mas precisam aí desse proteína animal. A grande sacada deles foi descobrir mercados em que eles poderiam ser competitivos e produzir essa enxurrada de produtos chineses que nós temos. E no fim do dia, toda essa troca, ela não é só para acúmulo, não é como a gente pensa, só acúmulo de capital. Inicialmente, ela funciona principalmente para a gente poder sanar a questão alimentar. É essa o ponto-chave. É por isso que qualquer país que tem um planejamento, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma área de armazenagem, de controle de armazenamento de produtos alimentícios. É o essencial para que você possa começar a movimentar qualquer item da economia. Bom, complicando um pouquinho mais, a gente consegue entender que esse fluxo não era tão simples assim. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o fluxo de soja no ano de 2021. Então, esse é o fluxo. Nós temos alguns portos como Santarém, Belém, Paranaguá, e temos essas linhas maiores. Quanto maior a espessura da linha, maior esse fluxo de soja que está indo. E quanto maior o tamanho do nó, mais conexões aquele porto tem. Então, você pode ter, por exemplo, Santos, que é um porto que tem quase tantas conexões quanto Santarém, por exemplo, ou os portos do norte, como Belém, mas o fluxo que sai de Santos ele é muito maior do que o que acontece lá. Santos é o maior porto da América Latina, mas nós temos um fluxo cada vez mais indo para essa região norte também. Então, esse fluxo ele nada mais é do que o que aconteceu durante um ano e para onde a gente movimentou isso. Tá? Então, se a gente pensar que no ano de pandemia houve uma redução, não houve um aumento. Países como a Inglaterra, por exemplo, aumentou em 60% a compra de grãos do Brasil, por exemplo. Então, a gente percebe aí, e isso está variado. Essa rede mais que a gente tem aqui, mais rosa, que é o centro, ela indica que essa dentro de uma grande rede, essa é a rede principal, é o grande core do sistema, né? Ali que está funcionando o grande core, o grande corpo do sistema. E aí a gente percebe que a conexão vai perceber a China recebendo, aqui bem no centro, né, desse grande core, recebendo mercadoria de quase todos os portos do Brasil e sendo o grande puxador da economia. Se a China parasse de comprar soja, provavelmente nós entraríamos dentro de um processo de crise dentro dessa parte agrária, né? Bom, usando um dado um pouquinho mais antigo, mas só para a gente poder ilustrar e entender esses portos onde está saindo. Então, nós temos aqui Belém, temos Itaqui lá em cima, que é no Maranhão. Nós temos Suape, Salvador, onde tem esse corredor. Eu comentei no início, Matopiba é isso aqui, Piauí, a produção de soja está bem dos 4 estados. E não, você vê que não tem uma marcação do volume ainda, o volume ainda é baixo, mas tem um crescimento nessa área. Mas você vai perceber que o Mato Grosso é o principal estado, sempre na média de 30% da produção está lá. Goiás em segundo, Mato Grosso, Goiás em segundo, não, perdão, Rio Grande do Sul em segundo, Paraná em terceiro. O que se nota é que houve uma migração disso, principalmente para essas regiões de terra mais barata. Então, há uma movimentação. Você pega um planejamento que foi feito dentro dos Estados Unidos, o planejamento logístico, você tem a divisão muito baseada por setores, onde ficou a indústria, onde ficou a agricultura e tal. Aqui não, há uma expansão meio que, para todos os motivos que nós tivemos ao longo do tempo, mais baseado no custo de terra e acesso, do que propriamente dito em um planejamento, né? E aí a gente acaba avançando para áreas mais específicas, né, de desmatamento, às vezes. E aqui a gente tem esse movimento, ó, já um movimento já de 7 anos, vamos dizer assim, que eu trouxe de um determinado trabalho, um artigo que está referenciado aqui, mas você observa que a gente sai de 75 com um conjuntinho de polos e vai avançando, e há praticamente quase todos os estados aqui no meio aqui têm produção de soja. São Paulo, que a gente acaba achando que não tem, Minas Gerais, enfim.
Talvez essa região do Nordeste ainda não, mas a Bahia tem uma influência já grande naquela parte mais interna do estado. Mas a expansão ela vai acontecendo de forma meio que desenfreada, meio dentro de um não planejamento, mas pela essa relação de custo de terra. Acha um custo de terra mais barato, avança um pedaço, há desmatamento, avança um pedaço. Não são só essas crises, mas infelizmente é um processo. Se a gente for pensar, mas poxa, quanto de área a gente usa de agricultável no país? Não é muito, se você for pensar, são 10%, 30% são usados, mas é considerando a pecuária. A agricultável é 10%. Mas, às vezes, o que a gente fala, a riqueza, ela também pode ser um sentido de pobreza, porque quando a gente tem uma restrição, um dia, qualquer coisa que a gente tem em casa, que a gente tem um gargalo, a gente economiza, a gente segura, a gente tem muita riqueza em terra, e, consequentemente, é um avanço, e seria difícil para controlar para qualquer tipo de gestão, né? Porque é um país muito grande, a gente tem um continente, mas é uma discussão que está ali. Essa é uma figura que eu gosto de mostrar sempre, que o pessoal se pergunta, mas, poxa, João, você falou da soja, é tão importante assim. Você quer um dia, um retrato aí no dia março de 2019, uma movimentação de navios de soja. Isso era o que estava lá no mar. Então você percebe o fluxo indo lá para a Ásia, para os portos chineses, entra muito por Taiwan também, por Hong Kong e tal, e também indo aqui para a Europa. Então esse movimento ele existe, e ele existe com uma frequência que a gente observa aí bem grande todos os dias, mesmo que a gente não se dê conta na nossa correria do dia a dia. Bom, esse é o dado essa visão geral que eu queria passar para vocês também. Aí fica mais fácil de a gente entender o que a gente fez aqui. A gente tentou, a gente tem vários estudos que falam sobre o impacto logístico em cadeias industriais. Isso a gente tinha bastante coisa, mas a gente teve dificuldade de encontrar estudos que digam isso se processa para cadeias agroindustriais. Esse é um exemplo do que a gente fez aqui. Recentemente, eu li um trabalho do pessoal que eles estavam tentando fazer lá na Indonésia em relação ao café. Tem outras discussões, mas esse impacto ele é pouco medido quando a gente olha para esse tipo de commodity. E é mais medido quando a gente pensa num aspecto industrial. Então, a proposição desse trabalho, que é um trabalho que dentro desse processo levou em torno de uns 4 anos, depois a gente faz essa pesquisa, poxa, mas por as indas e vindas dos debates, das discussões, vai e volta, mexe de novo, não era isso, os resultados têm que ser revalidados, aí amplia. A gente brinca que começou ele com em torno de 2016 e já estava em 18 e terminou em 20, né? Nessa da brincadeira que a gente fez. Mas, enfim, ele foi publicado numa revista do setor de importância, de relevância dentro da área. Mas o que ele quis trazer, o que a gente quis trazer em relação a esse, para os colegas que trabalharam comigo nesse trabalho? A gente quis entender, beleza, legal, qual que é esse impacto da logística? De que maneira ele acontece? Para isso, a gente precisava entender se tinha alguma forma de mensurar isso, de entender isso. E o primeiro passo foi ver que foi pensar no comércio internacional, que era o que nos interessava. Para entender o comércio internacional, a gente precisava saber se esse comércio internacional tem alguma coisa que explica ele, o comércio de algum modo. E aí a gente foi se debater no modelo econômico, dentro da ideia do modelo de gravidade, que não era algo novo, mas é algo que já vinha sendo discutido ao longo do tempo, dos anos, de que esse comércio ele talvez esteja condicionado a alguns fatores. Primeiro, a questão do PIB, né, o Produto Interno Bruto, que a gente vê na televisão o tempo inteiro, papapá, do importador e exportador. Ou seja, se eu tenho um produto interno bruto maior, significa que eu teria mais dinheiro para comprar e eu vou comprar mais. E para o exportador, se ele tem um PIB maior, teoricamente ele poderia também fazer essa equação, né? Juntar essa, eu vendo e compro. Porque os países vão fazer sempre isso. Por mais maluco que seja, a gente vende soja e compra soja, a gente vende milho e compra milho. Existe uma relação mercadológica, isso vai acontecer. A distância, ou seja, a ideia de que se a distância fosse perto, é mais fácil você comprar. Se eu estou aqui em São Paulo, se eu tivesse que comprar alguma coisa no Rio de Janeiro, pegar meu carro e ir buscar, não ia acontecer.
Hoje, claro, a internet reduziu bem isso. Eu compro produto de vários lugares, do Paraná, etc. Mas você tinha é mais fácil eu ir aqui no lugar mais perto e comprar o mesmo produto. E a facilidade do acesso ao mercado. Se a gente fala a mesma língua, por mais que tenha diferença, significa que a gente pode negociar melhor. Se a gente tem um tratado comercial, isso também pode facilitar melhor. E se o país é uma colônia, foi uma colônia do outro, sei lá, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, então beleza. Então a gente pode comercializar mais sobre isso. Bom, aqui é só uma das equações matemáticas, né? A gente às vezes fala da matemática, mas a matemática é uma forma que a gente tem de representar tudo e que sem ela, às vezes quando você vai estudar, sei lá, estudei álgebra linear, estudei outras coisas, a gente fica pensando. Mas sem a matemática, não estaríamos conversando agora, porque não teria possibilidade de a gente ter um computador, não poderia ter possibilidade de a gente ter uma lâmpada acesa. Uhum, posso sim. Então, o que acontece? Nós dependemos essencialmente desse conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento matemático, ele leva a isso, claro, junto com o conhecimento teorizado sobre aquilo também. Então, essencialmente, o que essa equação enorme quis dizer é que a gente estava querendo saber isso, qual era o impacto do produto interno bruto do importador e do exportador, se a distância tinha fator, esses fatores de mercado, quais eles envolviam, são linguagem comum, fronteira, acordo de cooperação. A gente queria saber qual era o impacto da logística e usou o quê? Aqueles 6 fatores que foram determinados lá no Banco Mundial. E foram validados, porque eram dados disponibilizados, a gente tinha acesso para saber medir isso daí. Bom, uma vez que a gente definiu a ideia do que a gente queria medir, e aí o primeiro ponto de se medir algo é saber o que você quer medir, o segundo passo é onde que você consegue esses dados, ou seja, eu quero medir algo, dizer, um comprimento, como eu consigo aquele dado, por exemplo? Sei lá, pego uma fita métrica e vou fazer aquela medição. Então, nós fomos entender um pouquinho quais são as exportações e a gente escolheu 3 por aquele sinal. São 85%, mais de 80% da produção, 86% da exportação. Então, é ali que eu tenho que entender. Tenho que começar por ali. Até porque a outra parte é bem pequena dentro desse total, né? Então, nós buscamos isso. Onde que estão esses dados? Esses dados eles estão amplamente disponíveis. Eles estão no Ministério. Ok, disponha. Estava disponível nos órgãos específicos. A gente tem um controle muito bom de dados. Claro, todos os dados têm algumas falhas, isso é evidente. Mas nós temos uma base de dados que era vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e que era o MD, que hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. E ele tem um sistema aí chamado Comexstat, onde todos os produtos que são exportados pelo Brasil estão lá, ou são importados estão lá, por código, por um código chamado NCM, né? Nomenclatura comum do Mercosul. O Mercosul tem uma nomenclatura para que a gente possa entender os produtos dentro do Mercosul. E também fomos lá buscar do equivalente ao nosso Comexstat lá na Argentina, ou seja, a gente foi nos 3 mercados para tentar pegar de cada um essa informação. E a gente diz que organiza esses dados em painel. Não importa muito a gente olhar o que é, mas é a distribuição dos dados, essencialmente, que é uma forma que a gente poderia trabalhar com dados quando a gente tem dados que estão falhando. Igor, exatamente. Esses dados são utilizados para que vocês possam gerar certificado para poder ter a hora complementar. Então, esses dados eles estão organizados em painel dessa forma, né? Eles são é uma organização de dados para quando a gente tem dados que estão faltando, algumas coisas do tipo. Então, é só para vocês terem uma ideia do que significa isso. Mas é uma organização de dados, essencialmente isso. E aí depois a gente brinca de dizer se o mundo realmente é linear ou não, porque a gente tem que explicar ele de formas lineares, sempre uma relação entre A e B, né? Ou seja, a gente, quanto maior a renda que eu tiver, mais eu vou gastar, por exemplo, vou consumir. Então, a gente tenta transformar isso dentro de um conceito estatístico de que é uma relação linear, né, entre duas variáveis, ou duas ou mais variáveis em alguns momentos. Então, o que a gente quer saber é se aquele conjunto de variáveis, ou seja, se o LPI, se outros fatores, eles têm alguma relação com a exportação de soja. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma relação da distância com a exportação de soja. Então, você observa que
vai aumentando a distância e vai aumentando o volume de soja lá, numa relação linear. Não tão bonitinha aqui, quanto você tem um conjunto de dados menor, mas que a gente pode usar. A gente usa um conjunto de métodos, a gente usa uma série de conjuntos de métodos, que essencialmente são como se fossem códigos ou regressores que indicam qual método de regressão linear que nós estamos usando. O que é a regressão? É essa relação entre as variáveis. Então, os mais comuns foram três métodos, cada um tem uma sensação, um é porque considera valores quando tem o valor de zero, o outro não considera quando tem valor de zero, o outro tem uma análise de efeitos sobre aquele conjunto. Então, quando a gente fala em ciência, não é algo, peguei os dados, joguei no software e pronto, né? A gente tem que fazer uma série de interpretações em relação a isso. E o que que a gente chegou, que conclusões a gente chegou em relação a isso? Primeira, né? A gente sempre tem aquele questionamento, pô, a gente compra do vizinho, que é mais perto, mas o mundo tem mudado um pouco. E a gente observa que na relação da distância, o que a gente esperasse. Assim, quanto menor a distância, mais a gente compraria de alguém. Então, a gente diz que a distância é negativa. Mas certamente a gente já tem ido contra isso. Provavelmente alguém fez um pedido lá no AliExpress, etc. E comprou numa distância maior, mesmo que aquilo significasse mais dias de você receber. Então, o que acontece um pouco do efeito da soja é que ela é produzida essencialmente aqui na América, por uma condição de desenvolvimento mesmo e de interesse também dos grandes consumidores asiáticos, especialmente a China incentivou muito esse desenvolvimento. Então, o que a gente observa no final é que, quando você olha para a distância, na soja que se mostrou, quanto maior a distância, mais eu vendo soja, o que não fazia muito sentido, mas se você olhar, é a realidade. Se a China é quem consome mais, ela vai. E compensa trazer da América, porque é barato, ela vai trazer da América, né? Eu acho que esse é o ponto. Bom, aqui é uma coisa que eu sempre gosto de trazer, esses valores já estão até um pouquinho mais atualizados, mas dá para a gente ter uma referência, que é entender um pouquinho de como que esse custo afeta, né? Então, a gente vai observar que a gente tem um custo mais alto dentro do Brasil, quando compara, por exemplo, os Estados Unidos numa mesma rota, numa mesma relação, mas que os fretes internacionais são mais ou menos próximos. Então, o que que significa? Que significa que quando a gente tem menos ganho, é dentro da parte do Brasil, aí ficou lá por causa da nossa infraestrutura. O americano ele tem um ganho maior, porque o que acontece de lá para até chegar na China, ele é igual saindo de lá ou igual saindo do Brasil. Então, nós observamos que esse custo de transporte ele afeta mais o mercado interno ou quem está produzindo do que propriamente dito o fato da China comprar do Brasil, ou comprar dos Estados Unidos, ou comprar da Argentina, é a mesma coisa, o preço é um preço. E as empresas que trabalham nesse segmento são as mesmas. É mais a questão de movimentar conforme a necessidade, conforme as restrições de clima e temperatura, que pode acontecer. Mas o impacto interno, sim, aí a gente tem essa influência, a gente percebe que dentro do impacto interno a gente está perdendo. Esse é o ponto-chave aqui. A gente brinca aí, colônia nunca mais, né? Ninguém. Quando a gente trata isso tudo história, sempre a gente fica pensando no passado da herança colonial, né? Mas o fato é que a gente tem algo que nos liga de algum modo. Se isso foi forçado, se não foi, da forma que aconteceu, blá, blá, blá. A gente tem laços que são históricos, e se eles estão lá. E no comércio de soja se mostrou isso. A gente pode até falar assim, mas a China, que estava lá no grande volume, ele não tem lá laços históricos. Sim, mas se você tirando a China, os países eles têm laços históricos e aí isso tem uma influência da movimentação de mercadoria. Países de língua hispânica vão comprar com países que possam ter língua hispânica. E o que o pessoal acaba não sabendo e acaba esquecendo é que os Estados Unidos, embora seja um país majoritariamente de língua inglesa, ele não é um país que só fala inglês. Ele é um país que ele tem o espanhol e muitos estados o espanhol é língua oficial, ou seja, você tem essa relação do espanhol muito forte. Se estiver nos Estados Unidos, e provavelmente for no McDonald's, qualquer outro tipo de lugar, rapidamente você fazer uma mudança para o espanhol, você vai ser atendido, porque existe toda essa relação afinal,
metade, se a gente for pegar, não digo metade, eu não tenho esses valores. O quanto que não foi do México que foi absorvido pelos Estados Unidos quando você pega a história. Então, esses fatores de relação colonial do próprio Estados Unidos com a Espanha, enfim, talvez até a França, que não está aqui, mas enfim, tem essa relação e a gente também, quando pega Portugal, quando pega os países de língua portuguesa, nós temos esse efeito também. Bom, a infraestrutura é isso mesmo, é um impacto importante. O estudo demonstra, a gente conseguiu concluir que uma melhoria nesse estudo traria impactos significativos dentro do processo, se a gente conseguisse avançar dentro das exportações de soja. E ela é boa para quem compra e para quem vende. Tanto se você melhorar a infraestrutura de quem compra ou de quem vende, aumenta o comércio entre os países. Então, a gente chegou nessa relação. Menos, algo em torno de 13%, o outro muito mais, em torno de 40%, mas o que você percebe é que você pode melhorar a partir do que você vai aumentando percentualmente aqueles indicadores, que são de 1 a 5, né? Cada ponto que você conseguir aumentar, maior é aquele impacto. É claro que a gente, quando fala desses indicadores logísticos, a gente não está aumentando ele praticamente de 1 em 1, até porque o maior país talvez seja, se pega a Alemanha, Singapura, a maior nota que eles conseguem é 4 alguma coisa, 4,15, um fator como esse. Mas você observa que ela é importante. Se você melhorar a infraestrutura, vai fazer esse escoamento. Se o importador melhora a estrutura, ele consegue se tornar um hub. Então, os alemães são um hub importante na Europa, de receber a mercadoria, não só a soja, como café, soja mais para os holandeses e belgas, que vão receber isso daí e vão escoar, os alemães mais o café, mas eles vão receber e vão redistribuir isso, vão revender isso, ou seja, ele se torna um hub também. Tem que imaginar a Europa não só como um país individual, mas tem que imaginar o bloco econômico e outros fatores. A única questão que nós precisamos olhar para isso é saber se é possível quando a gente tem gargalos portuários de infraestrutura. Será que o Brasil teria condição de crescer, sei lá, 10% ao ano dentro do produto interno bruto com os gargalos de infraestrutura que nós temos? Essa é a importância. Outro aspecto, falando agora dentro do estudo, ele provou que também a rastreabilidade e ter eficiência logística necessária. Lembra que a gente falou qualidade e competência da logística? Então, portanto, se você vai comprar de um país, se a infraestrutura for ruim, mas o operador logístico garantir para você que ele vai sair com aquele tipo de mercadoria e provar isso, realmente isso acontecer, mostra que ela vai continuar fluindo. E esse é o exemplo da soja, a gente tem uma infraestrutura ruim, mas ela continua saindo de lugares de Rondônia, dos lugares extremos do nosso país, distantes, porque consegue sair devido à competência da operação logística, não necessariamente da nossa infraestrutura. Você pega os Estados Unidos, já tem uma infraestrutura melhor, então ele pode até se abster um pouco mais disso. E a rastreabilidade, ou seja, estamos falando de um produto que ninguém talvez não saiba, a soja, ela para ser transportada, ela tem que ser considerada um produto vivo, ou seja, o grão ele tem que ser mantido vivo, essa é uma verdade, ou seja, senão ele apodrece, qualquer corpo apodrece, né? Então ela tem que ser mantida com a umidade correta, dentro das condições corretas durante todo o processo. Isso é uma competência logística e também a rastreabilidade é o que garante que aquele produto chegue e você possa adotar ou consumir aquele produto. Então, a rastreabilidade ela também se mostrou um fator fundamental para esses países que querem exportar ou importar a soja. Então, isso é o que a gente tem observado dentro do estudo. Quando a gente olha para o estudo, ele tem, claro, tem mais detalhamentos, tem a parte econômica, que eu acho que não era nem nosso foco de a gente debater aqui, enfim, mas está lá. Vocês podem ter a indicação aqui da apresentação, vocês podem ler o trabalho e ter essa ideia mais completa, enfim. A ciência tem esses fatores. A ideia aqui que eu estive buscando com vocês nesse tempo era mais mostrar um pouquinho do que é e do que esse estudo está sendo feito e o que ele está trazendo como referência. Então, nós precisamos considerar aí como importante que os indicadores de desempenho eles têm que ser considerados no comércio mundial. Isso é um fato. Não adianta a gente
ignorar que eles existem e achar que está tudo bem. Não está. Um país ele vai ter que se preocupar com isso, os operadores vão se preocupar com isso, porque vai ser fundamental para garantir que as vendas vão acontecer. Vai usar esses tipos de indicadores. E isso, para um país como o nosso, que produz commodities, também é fundamental, né? Também é fundamental usar esse tipo de situação. Uma coisa que a gente precisa olhar também é que a infraestrutura logística é importante, mas há um questionamento que eu gostaria que vocês levassem dessa nossa apresentação, dessa nossa conversa, será que ela deveria ser centrada na monocultura? Então, nós vivemos no nosso país que, ao longo das décadas ou dos séculos, desde sua fundação, teve momentos de monocultura, com a cana-de-açúcar, depois com o café, e hoje a gente vive esse aspecto da soja, por exemplo. Então, com uma expansão de área muito grande para a produção de soja, a infraestrutura, a gente percebe pelo estudo que é importante, se você melhorar a infraestrutura, você melhora o processo, porém, será que é o investimento que a gente tem que ser feito? Isso eu não tenho resposta, acho que cada um talvez vai discutir, vai pensar, a gente tem que chegar numa conclusão, mas a gente não tem uma resposta ainda, mas a gente precisa olhar, pensar como que a gente pode diversificar, se não é uma forma de diversificar também. Será que a gente não pode será que é ser um país mais industrial ou não? Será que é gerar valor agregado àquele produto? Então, na vez de exportar a soja que vai ser feita para ração animal, exporta o animal abatido. A gente, às vezes, está até no meio caminho contrário, porque está exportando bovino vivo, quando deveria já fazer o abate. A soja é só um dos problemas, mas a gente tem que se discutir se essa expansão ela atende a todos, se é isso que a sociedade, se é isso, etc. Não há dúvida que há um mercado para isso e quando a gente produzir vai ser vendido, mas precisa ter esse estudo que eu acho que a gente precisa olhar. A centralização da produção é a melhor opção para as nações, essa é a discussão que ficou do pós-pandemia. Os franceses precisavam de uma bateria de relógio, não tinha, porque vinha da China, e se a China estava fazendo máscara, não tinha bateria de relógio. Nós, no Brasil, uma série de matérias-primas também, ou de outras relações. A China, querendo ou não, ela está dependente desse mercado. Por que você tem uma Costco cada vez mais forte, uma preocupação de um dia poder ter acesso à terra? Os chineses estão tentando desenvolver produção de soja na África também, usar o continente africano através de trocas de investimento, porque é uma preocupação dessa dependência também. Então, a pandemia nos mostrou que ser dependente, a globalização é importante, mas ser dependente ele pode ter outros problemas também. Então, está na questão da discussão, se vale você usar aqueles parâmetros que a gente tem da administração, da economia, e dizer, vamos focar no que a gente é bom e vamos vender o que a gente é bom e vamos comprar os demais produtos, ou o que a gente tem que garantir que a gente tem que ter uma certa autonomia em relação até para manter preço e tudo. Boa parte dos países mais pobres tiveram pouco acesso à alimentação porque não conseguiram entrar nessa brincadeira de comprar mais e guardar e não tinha valor para pagar. Esse é o fato. Outro aspecto é a sustentabilidade. Enquanto a gente avançar para algumas áreas de proteção ambiental, ou ao invés de vender se é crédito de carbono, etc., vão ser importantes para nós, o que vai influenciar também na própria agricultura no futuro. Ou seja, se a gente aumenta a temperatura, se você tem outros impactos, como é que você vai lidar com isso dentro do aspecto sustentável? Será que vale a pena? Será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é possível usar um modelo sustentável, mesmo na produção de soja? Será que isso está existente ali? Então, são questões de pesquisa que a gente olha aqui também. Então, tudo que a gente vê, os números em geral, eles nos ajudam a entender o mundo, né? A gente também não pode ver ele só de forma isolada, a gente não pode olhar só para os números e falar assim, ó, 2 mais 2 é 4. Tinha um filósofo, um pensador russo, né, enfim, ele disse o seguinte, que a filosofia dizia assim, só o idiota sabe, acha que 2 mais 2 é 4, porque ele dizia, se eu tivesse duas salsichas e duas maçãs, eu não tenho 4, eu continuo tendo duas maçãs e duas salsichas, né? Ou seja, a questão, os números, eles são importantes, eles são essenciais para a gente entender, a matemática, como eu falei, está em tudo,
Mas a gente só não pode olhar só para isso também. A gente precisa olhar e precisa pensar e falar, pô, isso aqui se encaixa com isso, se encaixa com isso. E acho que é esse um pouquinho do pensamento. Da mesma forma, a abordagem qualitativa também não permite que a gente entenda o mundo só para, eu não gosto de matemática, não sei nada, vou só estudar a parte qualitativa do processo e é o suficiente. Não necessariamente. É uma parte do entendimento. Claro, um pode entender, estudar aquela parte qualitativa, um pesquisador, o outro a quantitativa, e a gente pode juntar, o outro pode fazer isso. É claro, cada um tem um background, um conhecimento, uma expertise, mas a gente precisa começar a tentar integrar esses tipos de coisas. Essa discussão está no meio. E a discussão tem que ser vista, não é um artigo, são os vários artigos, são os vários debates, etc. Então é preciso a gente olhar para isso. Pessoal, eu acho que eu falei extremamente demais com vocês. Eu acho que muitos já falaram assim, poxa, o professor não para mais, né? Começou a falar, enfim, é um pouco disso. Esse é o meu contato dentro do Mackenzie. Aqui é os meus links de currículo. A gente tem um livro bem interessante que a gente fez em 2018, que eu ajudei a organizar, que tenta localizar essas ideias de cadeias produtivas, do impacto da qualidade, do impacto da logística, do impacto de outros fatores que nós temos aqui. E são bem. É uma leitura interessante. Tá, na Blue já está na nossa biblioteca, está na minha biblioteca, para o pessoal que tem acesso. Também dá para vocês olharem, lerem a obra por lá. Tem outras coisas, mas eu acho que é um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Bom, a gente tem aí uns finalzinho aí, para encerrando. Se alguém quiser, fique à vontade, posso fazer um comentário, quiser fazer um comentário, quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Eu coloquei aí o nosso link, porque é por aí que a presença vai estar registrada. E aí vocês têm que preencher, na verdade, é só o nome, o CPF ou a matrícula aqui do Mackenzie, que tem gente que às vezes pode ser de fora, enfim. Eu não sei se depois vai estar disponibilizado esse material também, acho que todos estão sendo ali, né? Mas é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho disso. Agradeço aí a paciência, estar comigo aí essa noite. Prazer estar com vocês aqui e poder estar discutindo isso. Acho que essa semana é para isso. Legal. Muito legal ter esses feedbacks aí de vocês, porque é eles que. Mas, como eu falei, meu contato fica sempre à disposição. Eu estou mais no EAD dentro do Mackenzie, então às vezes também mais difícil estar na unidade física, mas online a gente está sempre online, né?